bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família, todos os seus. E que maravilha, que bênção estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Deus te abençoe, Deus te guarde e obrigado pela sua companhia. Nesta hora, quero pedir que você ore juntamente comigo. Vamos pedir a direção de Deus para que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para a leitura da sua palavra e para estarmos aqui, estudando um pouco mais sobre ela. Ore assim comigo, por favor. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade, onde nos reunimos para estudarmos a Tua palavra. Por isso, nesta hora, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a Tua presença, ó Pai, no meio de nós, na nossa mente, nosso coração, para a compreensão da leitura da Tua palavra. Fala mesmo, Senhor, no mais profundo do nosso coração. Pedimos a Tua direção hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Nesta continuidade, estamos dando passos no estudo da Palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. Hoje, o capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro versículo ao quarto. Hebreus, capítulo 2, do primeiro versículo ao quarto. Hoje com o tema Advertência contra a negligência. Advertência contra a negligência. Hebreus, capítulo 2. A palavra de Deus, na minha tradução, diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ao qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho justamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois bem, é importante eu deixar aqui algumas reflexões, alguns pensamentos, algumas palavras objetivas antes de realmente adentrarmos a este estudo da palavra de Deus, hoje com o tema Advertência contra a negligência. Perceba que nesta leitura que nós já fizemos até este momento sobre a Epístola aos Hebreus, com certeza a palavra falada pelo Filho de Deus é firme, tendo em vista que a falada pelos anjos também o é. Se na época do Antigo Testamento o Senhor lidou com aqueles que desobedeceram a sua palavra, sem dúvida, nesses últimos dias, inclusive neste momento que estamos conversando aqui, fará o mesmo com aqueles que ignorarem ou rejeitarem a sua palavra transmitida por seu Filho amado, Jesus Cristo. Olha o peso da responsabilidade. Aqui fica evidente que o perigo é tornar-se negligente mediante a todo esse ensinamento da palavra de Deus. O grande perigo que fica aqui é se tornar negligente. A melhor tradução para este versículo 1 que nós acabamos de ler, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A melhor tradução é para que em tempo algum
nos desviemos delas. A melhor tradução é: para que em tempo algum nos desviemos destas palavras. Note que no versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Perceba que nesse versículo, como escaparemos nós, os crentes, se negligenciarmos? E não como os pecadores escaparão se negligenciarem. Não, a palavra aqui é para nós, os filhos de Deus, os crentes em Cristo Jesus. Como escaparemos nós, os crentes, se negligenciarmos? Meus irmãos, a deterioração espiritual, ou seja, aquilo que vai acabando aos poucos, vai rachando, vai minando, vai riscando, vai descascando, vai morrendo aos poucos, vai perdendo a tinta, vai perdendo o brilho, vai perdendo a força, vai perdendo a vontade, vai perdendo a alegria. A deterioração espiritual inicia-se quando o cristão começa a negligenciar essa grande salvação. Será que temos negligenciado essa tão grande salvação em Cristo Jesus, pregada na cruz do Calvário? Pare um pouquinho e pense juntamente comigo. A deterioração espiritual, ela inicia quando o cristão começa a negligenciar essa grande salvação. O sentido literal da palavra desobediência é a relutância em ouvir. Tem crente que está no caminho do Senhor, lê a palavra de Deus, frequenta a igreja para comungar, para estar unido com os irmãos, mas reluta em ouvir a palavra de Deus. O sentido literal da palavra desobediência é nada mais, nada menos do que relutância em ouvir. Dói os ouvidos, incomoda, dá coceira, não agrada mais. É a relutância em ouvir a palavra de Deus, em ouvir as pastorais, em estar em comunhão com os irmãos e irmãs. Dói os ouvidos, ninguém quer ouvir mais, ninguém gosta mais, ninguém tira um tempo para estar em comunidade. Relutância em ouvir a palavra. Os santos que não ouvem e não se atentam para a palavra do Senhor são desobedientes e não escaparão das mãos disciplinadoras de Deus. Tem gente que não é disciplinada. A gente vai deixando acontecer, mas o dia do Senhor vai chegar. Advertência contra a negligência. É o que diz esse texto que nós acabamos de ler. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, ou seja, a palavra de Deus pregada. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O perigo da negligência é isso. Os crentes hebreus aqui, eles estavam enfrentando duras perseguições. Como você e eu, nós, nos dias de hoje. Somos perseguidos por um único motivo: por servir a Deus. Por sermos crentes em Cristo Jesus. Por deixarmos com que o Espírito Santo fale conosco e vivemos com Ele. Nós somos perseguidos por isso, inclusive dentro da igreja. Alguns destes hebreus cristãos renunciaram a Cristo para escapar da prisão ou da morte. O autor aos Hebreus exorta os perseguidos a se manterem firmes em Cristo Jesus. Dar as costas ao Evangelho é desprezar a Jesus, o maior de todos os profetas, o grande sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o único em que há salvação verdadeira.
A pergunta ainda está no ar. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É irrespondível esta pergunta. Não tem resposta para ela. Não existe possibilidade de fuga para quem negligencia. Perdão, palavra tão difícil, né? Não existe possibilidade de fuga, não tem como fugir para quem negligencia ou rejeita a salvação trazida pelo Filho de Deus. Tem gente negligenciando, tem gente rejeitando a salvação dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A salvação não é como uma conquista do homem, não é uma conquista do ser humano mediante a obediência à lei, mas é uma oferta da graça adquirida somente por Cristo Jesus na cruz. Amém? A salvação vem de graça. Não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus. Essa salvação é grande porque é fruto do grande amor do Pai por cada um de nós. É resultado do grande sacrifício do Filho e é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo. É uma obra divina do começo ao fim. Não há nada que você possa fazer. Você não vai entrar na história, você não vai entrar nesses livros por seu efeito, por sua força, porque você faz ou deixa de fazer. Todos os méritos pertencem ao Senhor, do início ao fim. Essa salvação foi confirmada pelo próprio Deus. Olha o versículo 4 comigo. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A vontade é de Deus, é Ele que distribui para quem Ele quiser. Que operando o milagre através dos apóstolos, confirmou a pregação de cada um deles. O Evangelho não consistiu apenas em palavras, mas sobretudo em manifestação de poder. Deus confirma sua palavra, dando o melhor de suas dádivas, seu Espírito. Ele veio para ficar com a igreja, para conduzi-la à verdade, santificá-la, dando-lhe dons e poder. O dom do Espírito Santo é maior que os sinais, maior que as maravilhas, maior que os diversos milagres concedidos à igreja no Pentecostes. Você sabia disso? O dom do Espírito é maior. Será que o cristianismo, sendo negligenciado hoje, apesar de tudo que Deus tem feito, é isso aí mesmo? O cristianismo está sendo negligenciado hoje, apesar de tudo que Deus fez por nós e ainda tem feito? A resposta, infelizmente, é sim. O evangelho tem sido sim negligenciado. O liberalismo teológico está devastando as igrejas pelo mundo. O sincretismo religioso está adentrando o meio evangélico, introduzindo práticas estranhas à fé. Práticas estranhas à fé. Práticas estranhas à fé. O secularismo se aninha nas igrejas. Tem sido feito muitos ninhos dentro da igreja através do secularismo. O que é secular, o que se faz no dia a dia, músicas, condutas, o que é feito lá no mundo, estão se trazendo para dentro da igreja, estão aceitando tudo. E o detalhe, hein, quando a gente fala não, a gente é massacrado. A gente é massacrado. O materialismo consumista domina corações. A judaização
está arrastando os crentes aos rudimentos da fé, ao legalismo, à religiosidade, tradicionalismo. A teologia da prosperidade está seduzindo muitos a se apegarem mais à terra, às coisas deste mundo, às coisas materiais, do que às coisas do céu. Preciso repetir. A teologia da prosperidade está seduzindo muitos a se apegarem às coisas da terra do que às coisas do céu. A negligência abre portas para perigosas novidades espirituais. Muitos ainda hoje estão retrocedendo. Nós, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, nós que nos apegamos à sua palavra, nós que aguardamos mais as coisas do céu do que as terrenas, sigamos firmes na verdade do Senhor, sem retroceder. Mal, fuja de nós em nome de Jesus. Advertência contra a negligência. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quem negligencia a salvação, infelizmente vai morar no inferno. Infelizmente não vai morar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, de você, da nossa família. Sigamos firmes nos caminhos de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu espero ver você na semana que vem em mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá. Deus te abençoe.